meu querido Queciano. Fala, minha querida Queciana. Professor Ítalo Trigueiro na área, moçada. Vindo aqui para bater um papo com vocês sobre concurso, sobre atualidade, sobre a vida, sobre você que está na luta e na batalha, se preparando para já já tá aí no serviço público. Você é o próximo servidor público, eu não tenho a menor dúvida disso. Vem para cá, porque com essa equipe do QC, você bota para passar. Isso aí, galera. Gente, agradecer primeiro a participação e a presença de muita gente aí nas lives, que você está arrebentando, tá? Vem muita novidade ainda pela frente, tem mais gente nova chegando, e aqui a equipe de atualidades muito redondinha, muito bacana. Tô eu, professor Trigueiro, tá o professor Heitor, tá o professor Rezendão arrebentando a boca do balão, vem o professor Newton Matos, tá aí, né, iniciando os trabalhos aqui no QC. Então, gente, de longe, nós temos certeza que nós temos uma equipe muito qualificada, estando aí, com certeza, ajudando muitos alunos a garantir a aprovação de vocês, beleza? E hoje o nosso foco é a Polícia Militar. Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a maior polícia do mundo, meu filho. É a maior polícia do mundo, por quê, Trigueiro? Porque tem concurso todo ano entra uma reta de gente, sai uma leva de gente, mas não para nunca. E a gente vai ter aí mais um certame, mais uma jornada, pensando na Polícia Militar do Estado de São Paulo e pensando na prova de Ciências Humanas na parte de atualidade. Nós temos ali na prova de Ciências Humanas uma parte de Geografia, uma parte de História, uma parte de atualidades. E você sabe que agora, meu irmão, PM em São Paulo você faz em todo lugar, né? Então vai ser o maior concurso do país mesmo. Porque você vai fazer prova em Manaus, em Fortaleza, vai fazer em São Paulo, vai fazer no Rio, vai fazer em todo lugar que você possa imaginar. E aqui, meu compadre, a gente vai garantir a aprovação de você lá no Amazonas para ser policial militar do estado de São Paulo. Vem com a gente. Nós vamos resolver aqui algumas questões de provas anteriores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, beleza? E a gente separou algumas questões bem recentes para dar um norte, muitas vezes, para o aluno que às vezes fica bem perdido. Porque a parte de atualidades é tudo aquilo que vem de 1945 para cá, aquela parte que envolve ali conhecimentos gerais, que envolve história, geografia, que envolve muita geopolítica. Tem a parte, né, que envolve ali as questões mais atuais, como as efemérides, como a morte de personagens, que foi questão da prova anterior e a gente vai já mostrar aqui para vocês, como, por exemplo, as questões que envolvem ali a parte de meio ambiente, a parte de energia, ou seja, muito cuidado com essas questões, beleza? E aqui a gente já vai trazer uma questão inicial para a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, beleza? Trabalhando teoria e trabalhando um pouquinho de exercícios anteriores aqui com vocês, tá? E aqui a gente tem uma questão de atualidades que envolve a parte de arte e cultura, ano 2023 da VUNESP. Olha lá, Polícia Militar de São Paulo, beleza, para soldado PM de segunda classe. Em novembro de 2022, o meio artístico brasileiro foi enlutado pela morte de 4 importantes personalidades. Professor, quem foram as 4 importantes personalidades que morreram no ano de 2022 em novembro? Professor, eu sou policial militar, professor. Não quer saber de negócio de quem morreu, professor, pelo amor de Deus? Para que isso cai em prova? Eu não sei, mas cai. Então não adianta se desesperar, não. Vai estudar, meu filho. Estude. Corra atrás, lute, batalhe, meu irmão. Tá pensando que cai do céu? Cai não. Então quem foi que morreu, professor, em 2023? Que responde a questão, no caso morreu em 2022, perdão, tá? Em novembro de 2022. Trigueiro, vamos lá. Gal Costa, professor. Gal Costa morreu. Beleza? Rolando Boldrin também morreu. Beleza? Tarcísio Meira já faz tempo que subiu. Tarcísio Meira já faz tempo que morreu. Beleza? Então, Tarcísio Meira não. Ok? Então, o item A já está errado. Tarcísio Meira, moçada, ele faleceu já tem um tempinho. Posso estar enganado, tá? Mas o Tarcísio Meira
morreu, se não me falha a memória, no ano de 2021. E eu posso estar enganado, eu acho que ele morreu de Covid, tá? Eu acho que ele morreu em 2021 e morreu de Covid. Perfeito? Morreu ele e também morreu, né, a Glória Maria. A Glória Maria, não, desculpa, a Glória Menezes. Glória Maria também faleceu bem mais recentemente. Tudo bem? Beleza? Item A não pode ser. O item B vai dizer Marília Mendonça. Professor, Marília Mendonça não morreu, tá? Em novembro de 2022. Também está errado, ok? A senhora Marília Mendonça faleceu naquele acidente trágico no ano de 2021. Aliás, perdão, né? Ela morreu em 2021 mesmo. Orlando Boldrin, perdão, Marília Mendonça é 2021, galera. 2021, Marília Mendonça. Foi em novembro de 2021, exatamente. Tá? Olha aqui, ó. Erasmo Carlos. Beleza, Erasmo Carlos. Professor, o Erasmo morreu quando, Trigueiro? O Erasmo Carlos faleceu, tá? Em novembro de 2022, no dia 22. Perfeito? Dia 22. Então você tem isso aí como realidade. E o Tarcísio Meira. Aí vem Tarcísio Meira de novo. Beleza? Tarcísio Meira de novo. Então, ó, tá errado aqui. Perfeito? Tá. Professor, Gal Costa. Gal Costa faleceu recentemente, né, Trigueiro? Gal Costa faleceu recentemente, tá certo? Gal Costa morreu, tá? Em novembro de 2022. Rolando Boldrin, também. Paulo Gustavo, não. O Paulo Gustavo faleceu de Covid, beleza. Paulo Gustavo faleceu de Covid no ano de 2021, então tá errado. E vem Marília Mendonça mais uma vez aqui, olha lá. O item D fala em Marília Mendonça, Paulo Gustavo mais uma vez, então mais uma vez aqui tem um erro, e aí, portanto, você chega à resposta correta. Qual é o gabarito? Gabarito, item E. Morreu quem, professor, em 2022? Gal Costa morreu, Rolando Boldrin, Erasmo Carlos e Roberto Guilherme. Trigueiro, quem diabo é Roberto Guilherme, que morreu no ano de 2021, galera? O Roberto Guilherme, que morreu no ano de 2021, se você não lembra, tá? Roberto Guilherme era o famoso Soldado Pincel. Não sei se você é dessa época, mas o Soldado Pincel é de que momento? É da época dos Trapalhões. Roberto Guilherme é aquele senhor careca, tá? Que vivia brigando ali com o Didi Mocó, lembra? Pronto. Então, o Roberto Guilherme faleceu também em 2022, finalzinho do ano de 2022, novembro, foi um ano trágico, né? Foi um ano que deixou de fato a cultura brasileira enlutada. E aí a gente tem Gal Costa, Orlando Boldrin, Erasmo Carlos e Roberto Guilherme. Professor, uma questão como essa, pode se repetir? Gente, esse tema, arte, né, cultura, né, ele pode sim ser um tema que pode ser repetido, tá? E aí vamos pensar o seguinte, 2023. 2023 nós já tivemos alguns falecimentos importantes para a história brasileira, certo? Quem são essas personagens que faleceram já no ano de 2023? Deixa eu te colocar aqui a par dessa realidade. Gente, Glória Maria faleceu, Tina Turner, olha aqui, Dona Rita Lee, mais recentemente, Palmeirinha, professor, pelo amor de Deus, isso lá é questão de atualidade. Eu sei que a questão é fuleiragem, mas cai. Se cai, meu irmão, corra atrás, batalha. O grande Roberto Dinamite, também falecido recentemente, perfeito. Aí eu vou encontrar ainda como falecido Paulo Caruso, cartunista, gente. Paulo Caruso, falecido recentemente. Juca Chaves, o menestrel. E muito recentemente, Silvio Berlusconi, o Berlusconi, que é um personagem aí famoso, né, da história política do final do século XX, início do século XXI, foi primeiro-ministro italiano por várias vezes,
Berlusconi, né, que é um dos homens mais importantes da Europa nesse final de século XX, início de século XXI. Então, realmente tem uma importância de grande destaque. E também morreu recentemente essa outra figura aqui, que a gente também, né, não conhece muitas vezes de ver, mas aí eu estou falando do estilista Paco Rabanne. Então, são essas as perdas aí para a política, para a cultura, para a música, nesse ano de 2023. Vai que se repete, vamos torcer para não morrer mais ninguém, né? Mas óbvio, tá? Isso é meio impossível, vamos torcer para que isso aconteça, beleza? Então, item correto da questão, item é. Vamos para uma segunda questão? Essa já não é uma questão que envolve, por exemplo, só uma pergunta simples. Também questão de atualidade, mas envolve política internacional, guerra, conflito e daí por diante. O Ministério da Defesa da Polônia afirmou no dia 21 de novembro de 2022 que irá propor a instalação de sistemas de defesa aérea adicionais ao longo da fronteira da Ucrânia, devido aos amplos ataques aéreos resultantes da invasão russa ao país vizinho. A intenção do governo polonês reporta ao acontecimento de dia 15 de novembro, beleza? No dia 15 de novembro. Gente, primeira coisa que a gente vai ter que levar em consideração aqui é o seguinte, professor, quem é a Polônia no jogo do bicho dessa guerra? Né? Tem dois, vamos colocar, correspondentes, dois cientistas sociais que discutem bastante a questão da guerra da Ucrânia, que é o Tanguy Bagdadi e o Daniel Souza, né, que são dois personagens aí, volta e meia, estão na mídia, estão discutindo isso. Eles têm um podcast muito interessante para quem quer entender um pouquinho de política, chama Petit Jornal, coisa boa, a gente tem sempre que fazer propaganda, né? E é gratuito, é 0800. E lá no Petit Jornal eles brincam sempre dizendo que a Polônia é meio sem freio, né? E é isso mesmo, tá? A Polônia é sempre meio sem freio quando a questão envolve aí esse contexto de guerra. Existe hoje uma figura importante na política ucraniana, que é o presidente ucraniano, um senhor chamado Andrei Duda, certo? E o Duda, ele é aquela figura que tentou ali aparecer, tentou ganhar, tentou lucrar, né, de qualquer forma com a guerra, e é isso, né, que dá um destaque internacional aí para a Polônia, certo? A Polônia, né, viveu um momento de muita tensão dentro da questão da guerra. Por quê, professor? Porque a Polônia viu o seu território atingido por um míssil. Foi isso mesmo, tá? Olha aqui, ó, no dia, ele destacou até no texto aqui, deixa eu voltar rapidinho, olha lá, no dia 21 de novembro, 21 de novembro de 2022, tá? A Polônia, né, foi atacada. O local do ataque, tá bem aqui, tá destacado aqui no infográfico, olha lá, certo? O local do ataque, ó, foi na cidade de Przewodo, na Polônia, certo? Polônia é essa que, se você observar, moçada, ó, ela faz divisa aqui com a Ucrânia, perfeito? Faz divisa com a Ucrânia. E as vítimas, né, de Przewodo, né, cidade polonesa próxima à fronteira. Qual é o grande nó aí dessa questão? O grande nó dessa questão é que a Polônia, ela faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela organização militar famosa chamada OTAN, ela que ingressou naquela leva de países do leste europeu que ingressaram depois dos anos 90, depois do fim da Guerra Fria. Elas ingressaram ali no ano de 1900, a Polônia ingressou especificamente no ano de 1999. Se a gente observar aqui, vários e vários, né, países entraram após o ano de 1997, beleza? Então você tem a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e a Bulgária. Todos esses países. E muitos afirmam, óbvio, que a Ucrânia quer ingressar dentro dessa organização militar. A Rússia, óbvio, tem ali o seu pezinho atrás com relação a esse cenário, com relação a esse ingresso, beleza? Lembre-se só de uma coisa, tá? O número de vítimas aí nesse episódio foi muito pequeno, foram 2 vítimas que morreram,
tá? Óbvio, eu estou pensando em muito pequeno, tá? Não desdenhando da morte de ninguém, mas pensando na questão do número de mortes, realmente. É um número pequeno, tá? De um míssil que não teve autoria reconhecida de onde veio. A Ucrânia afirma ter vindo, a Ucrânia, perdão, a Polônia afirma ter vindo da Ucrânia. Tudo bem? Então veio da Ucrânia, pode ser russo ou pode ser ucraniano. Eles acusam, óbvio, a Rússia. E a Polônia analisou se nesse momento, se nesse contexto, ela ia invocar o artigo 4º da Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Trigueiro, o que é esse artigo 4º? O artigo 4º trata da questão que envolve a defesa do território. Será que era necessário as partes, né, do artigo 4º, as partes consultuar-se-ão, né, sempre que na opinião daquelas existe uma ameaça à integridade territorial no caso de todos os países. E aí, óbvio, foi membro da OTAN, já sabe, todo mundo se defende. Todo mundo se defende junto. Então, se algum membro da OTAN sofrer algum tipo de ataque, meu compadre, a Rússia que se vire, viu? Para dar os pulos dela, porque vem todo mundo, certo? Em comboio. A Polônia é um dos países, turma, que mais recebeu refugiados ucranianos. Deixa eu te mostrar aqui, ó, né? A gente está aqui ainda, né? Lá no comecinho da guerra, certo? Lá no comecinho da guerra, tá? E mesmo lá no comecinho da guerra, tá? A Polônia era o país que mais tinha recebido refugiados. Ela tinha recebido, no começo da guerra, quase 2 milhões de ucranianos. Quase 2 milhões. Né? Alguns fugiram para a Eslováquia, outros fugiram para a Hungria, outros Moldávia, Romênia, alguns foram para a Rússia, inclusive, né? E alguns para Belarus, né? Então, outros países da Europa foram mais de 304 mil indivíduos. 2,8 milhões de pessoas fugiram aí para a Ucrânia. Portanto, a gente tem parte desse cenário como sendo um cenário que merece destaque. Muito recentemente, nós vimos a ação, né, de um grupo, beleza, que pode aparecer nas provas de vocês, que é o tal do Grupo Wagner. Fiquem atentos a isso. Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários comandado ali, né, por alguns aliados até pouco tempo de Vladimir Putin. A gente não tem certeza, né, se eles vão se manter aliados do Putin ou não, se isso é uma estratégia russa ou não, se tem esse cenário aí que merece estar. A gente tem que avaliar isso tudo com muito cuidado. Mas o que eu quero antecipar para vocês é que esse grupo Wagner é um grupo mercenário, beleza? Lembrem-se sempre disso. E aí, voltando aqui para a questão rapidinho, ele diz a intenção do governo polonês, se reporta ao acontecimento de 15 de novembro, aliás, eu falei que era 21, perdão, é 15, quando drones russos cruzaram o espaço aéreo polonês? Errado. Míssil de origem não confirmada caiu em território polonês, matando 2 pessoas. Esse já é o item correto da questão, beleza? Item B de bochecha. Vamos para a questão seguinte, olha lá, próxima questão está na tela. Questão de atualidades agora, meio ambiente e sustentabilidade, aquecimento global na atualidade. Muito, muito cuidado com esse cenário que envolve meio ambiente. Porque, Trigueiro, coisas que a gente sempre está dizendo para você, tá? 3 assuntos, 3 são muito mais cobrados nas provas de atualidades. Quais são esses 3 assuntos, Trigueiro? O primeiro deles é tecnologia, o segundo são as questões sociais e o terceiro é meio ambiente. Gente, meio ambiente é a pauta mais importante que a gente tem no século XXI, a gente não tem a menor dúvida com relação a esse cenário, tá? E quando a gente fala de meio ambiente hoje, é impossível a gente desassociar questão ambiental da questão energética, perfeito? Sempre que a gente falar da questão ambiental, a gente vai falar da questão energética, das questões que envolvem as novas fontes renováveis de energia, a inversão energética que muitos países estão buscando. Entre eles, o Brasil lidera esse ranking dos países mais importantes de fato, né?
O Brasil provavelmente até 2030 será o primeiro país a viver a sua inversão energética. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai gerar mais energia renovável do que energia não renovável. Hoje, a realidade brasileira já está próxima disso. 56% da energia brasileira ainda é não renovável. Aliás, 54%, perdão, da matriz energética brasileira é não renovável. 46% é renovável. Então, daqui a pouco, muitos afirmam que até 2030 o Brasil consiga virar essa chave, beleza? Se o Brasil conseguir virar essa chave, maravilha. A gente consegue fazer com que o nosso processo, né, de inversão energética se realize. E isso, óbvio, vai ser muito importante para garantir uma maior sustentabilidade no território brasileiro. A gente está discutindo as questões ambientais valendo mesmo desde a década de 90, tá, gente? Ah, professor, mas em 1972 teve lá a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi em Estocolmo, né, lá na Suécia. Beleza, teve. Depois teve Nairobi, no Quênia, enfim, tudo bem. Mas existe um marco para a gente pensar de uma maneira mais séria na questão ambiental. E esse marco qual é, professor? Esse marco é a Conferência de 1992. Esse marco é a ECO 92, é a Rio 92, conferência que ocorre no Brasil e é considerada até hoje a conferência mais importante sobre a questão ambiental no planeta, beleza? É parte desse cenário e é parte dessa realidade. Isso tudo é muito importante. Nessa ECO 92, saiu um documento que todos nós conhecemos, chamado Agenda 21, que é uma espécie de documento, de bula, de receita, para como os países devem se comportar em vários aspectos no século XXI, cumprindo metas, estabelecendo regras e daí por diante. Foi depois da ECO 92, da Rio 92, que a gente começou a entender o seguinte, olha, as nossas discussões a cada 10 anos, né, são muito espaçadas. Não dá para ser, né, um intervalo tão grande. Eu preciso ter reuniões menores. E nasceu ali, brotava ali, a ideia das COPs, que são as conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, sobre das partes, né, envolvidas, que são conferências intermediárias, vamos assim colocar, são conferências menores. É tanto que a primeira conferência, né, se dá em 1995, eu posso estar enganado, mas foi em Berlim, sim, eu acredito que foi em Berlim, foi na Alemanha. 1995, que é a COP1. E nós tivemos aí há pouquíssimo tempo a COP27, perfeito? COP27 essa que foi realizada no Egito. E ela tem alguns marcos importantes para a gente. A COP27, que está tratada na questão e no texto, observem, né, ela tem para o Brasil um destaque relevante. Eu vou já já colocar qual é. Aqui eu tenho um texto dizendo o seguinte: os participantes da COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, concordaram com a criação de um fundo compensatório para danos relacionados às mudanças climáticas em países particularmente vulneráveis, uma demanda histórica das nações mais pobres que pressionavam há décadas pela criação de tal mecanismo. O fundo visa amortecer as consequências inevitáveis do aquecimento global, como secas, inundações e tempestades, além do aumento do nível do mar e da desertificação. E aí ele diz, a declaração final considera também uma possibilidade. Essa COP, ela é importante porque ela fez com que o Brasil, aconteceu lá em Sharm el-Sheikh, né, no Egito, em 2022, com que o Brasil voltasse a aparecer no cenário internacional. Nós já tínhamos a eleição definida no Brasil, o presidente Lula já tinha, né, ganhado a eleição, então ele já apareceu como ali, né, uma figura representando o território brasileiro, não foi como representante oficial, que isso fique claro, beleza? Ele não fez o discurso como representante oficial do Brasil, mas ele foi lá participar, né, dar a sua imagem para a COP e fazer com que o Brasil, de certa forma, retornasse ao cenário,
das questões ambientais. O Brasil foi por muito tempo um protagonista, né? O Brasil tem que assumir esse papel de fato, né? Como protagonista da questão ambiental, e isso é muito importante. E, de certa forma, no governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, o Brasil ficou um pouco ausente das questões ambientais. O Brasil virou meio que um pária da questão ambiental, né, no governo do Jair Bolsonaro. E aí a gente tem esse retorno do Brasil nesse cenário. A gente vai ter uma nova COP, que é a COP 28, que vai acontecer nos Emirados Árabes Unidos, perfeito? Vai acontecer a COP 28 em Dubai, perfeito? A COP 29 me falha a memória agora, mas olha aqui uma outra notícia muito recente, de maio de 2023. Beleza? ONU confirma Belém como sede da COP 30, Conferência para o Clima. Mais importante evento internacional sobre o clima, em novembro de 2025, na capital paraense. A candidatura foi apresentada pelo presidente Lula, após ser eleito em 2022, exatamente aqui, ó. Né? Ele lança a candidatura da cidade de Belém, né, COP 30, a ser a sede da COP 30, e ela foi aceita pela Organização das Nações Unidas. Importante destacar que eu estou falando de uma cidade que está na Amazônia brasileira, né? Tem toda uma questão simbólica ali que envolve a Amazônia. Tá? A Amazônia que foi alvo, né, recente de muitas polêmicas, tem toda a questão do desmatamento, da expansão da fronteira agrícola, questão que envolveu o assassinato ali, né, do indigenista Bruno Pereira e do Dom Phillips, né, o jornalista britânico. Então tem todo esse cenário, meninada, que é muito importante, que vale a pena ser destacado, que nós temos que dar ênfase, que nós temos que trazer à tona para a realidade brasileira, porque isso pode cair em prova. Beleza? Então, a gente tem que lembrar disso. Na COP27, que é o que a questão vai perguntar para mim, a gente teve um relatório final, como em toda COP a gente tem. Esse relatório tem que ser consensual, todos os países têm que concordar, porque senão vai para a próxima COP, a COP não se encerra, então tem toda essa questão burocrática. E lá se discutiu bastante a questão energética. E nos discursos sobre a questão energética, um ponto foi debatido e chegou no relatório final. Que ponto foi esse, Trigueiro? Foi que é importante que nós possamos reduzir gradativamente a presença de algumas fontes fósseis no mundo. E a fonte escolhida primordialmente para ser gradualmente eliminada foi qual? Foi o carvão mineral. Então, se você voltar aqui para as opções, você já vai ver que o item A, eliminação gradual do carvão como fonte de energia, é o item correto. Perfeito? Por quê? Olha aqui o que diz o item B. Extinção total dos veículos movidos por derivados de petróleo até 2008. Gente, eu não posso fazer isso. O carro é meu, tá? Os países não podem decidir se eles vão acabar, né, com os carros até 2028. O carro é um bem privado, o carro é um bem individual, é meu. Então, ora, mas rapaz, se eu quiser ter meu carro, o Brasil proibiu a construção de novos carros, né, movidos a fóssil, exemplo, tá? Mas eu tenho o meu, o Estado não vai poder tomar meu carro, não. Deixa meu carrinho aqui, meu irmão, o bem é meu, tá? O item B diz: criação de um fundo destinado a pesquisas com energia solar. Por mais que eu tenha um fundo, não é só destinado a pesquisa com energia solar. O item D, proibição de construção de novas usinas nucleares a partir de 2030. Também é muito complicado você fazer uma proibição como essa, né? Porque cada país tem a sua autonomia. E o item E fala em criação de comissão para elaborar normas referentes à instalação de fontes de energia em alto mar. Há uma preocupação com relação à questão do mar, tá? E o mar não pode, óbvio, né, também ser alvo de instalação de maneira aleatória, até porque as águas internacionais, os nomes já estão dizendo, não pertence a ninguém, e instalar isso em água internacional fica muito distante da costa, fica muito, né, custoso, fica muito elevado esse custo, e instalar perto da costa fere a autonomia de cada um dos países que tem os seus mares territoriais. Portanto, o item correto da questão, de fato, é o item A, beleza? De aprovação. Tranquilidade? Moçada, são questões que a gente para observar, são questões
que não são muito complicadas. Tá? Uma questão que pergunta sobre, né, uma, uma causa pontual, um episódio pontual, que seria a morte de alguns indivíduos, uma questão que fala do meio ambiente, que fala de uma maneira generalista, uma questão que, por bom senso, dá para a gente resolver, uma outra questão que vai tratar, por exemplo, de um evento, de um conflito atual. A guerra da Ucrânia está sempre em moda. Tá? Nas próximas provas aí, pode esperar a guerra da Ucrânia, porque se cair não é surpresa. Beleza? Assim como não é surpresa cair em prova questões como essa, sobre o processo de globalização. E a questão vai dizer o seguinte, olha lá. A globalização é o processo por meio do qual as diferentes partes do mundo estão mais conectadas. Num mundo globalizado, pessoas, bens e informações passaram a se deslocar com mais facilidade. Existe uma certa ressalva com relação às pessoas, tá, gente? Porque hoje nós vivemos na era dos muros ainda mais, certo? Que você acredite, por mais que você acredite que não, certo? Então existem algumas barreiras contra a circulação de indivíduos. A circulação de pessoas não é livre, certo? Então isso é papo furado. Mas vamos lá. À medida que os deslocamentos se tornaram mais rápidos, graças aos avanços dos transportes e das tecnologias da informação, as distâncias entre os mais diversos pontos do globo parecem ter ficado cada vez menores. Sobre o processo de globalização, assinale a afirmativa a seguir. Turma, questões que envolvem globalização, questões que envolvem geopolítica, que envolvem Guerra Fria, são sempre questões muito prováveis de aparecer em prova. Tá? Muito prováveis. Seja pela sua, né, pelo seu destaque no dia a dia, seja por um fenômeno, né, mais importante, de maior evidência daquele fenômeno, daquele processo, tá? A globalização ela é parte dessas provas aí cotidianamente. Então, muito cuidado com questões que envolvem globalização, tá bom? Olha aqui o item 1, ele diz assim: do ponto de vista econômico-financeiro, as empresas transnacionais integraram os mercados, perfeito, em um mundo sem fronteiras. Eu estou falando do ponto de vista econômico e financeiro. Existe uma livre circulação do capital, das mercadorias, por muitas vezes, ok? Em que as barreiras que dificultavam as trocas comerciais e os fluxos dos investimentos desapareceram. Por mais que eu ache a palavra, a expressão desapareceram muito forte, a gente pode levar isso como sendo verdadeiro. Beleza? Mas mesmo assim, vamos deixar pendurado. Deixa o item aí pendurado. Olha o item 2, ele vai dizer o seguinte: do ponto de vista cultural, as empresas transnacionais promoveram a circulação de ideias, costumes e valores, que está levando a uma homogeneização cultural, tendo como referência os padrões ocidentais. Por mais que isso esteja perdendo um pouco de evidência, da década de 90 para frente, moçada, né, a globalização ela fez isso aqui que essa chart está me mostrando, ó. Né? Ela homogeneiza as pessoas. A gente escuta basicamente a mesma coisa, lê os mesmos livros, vê os mesmos filmes. A indústria cinematográfica, né, é a hollywoodiana, por certo que isso tem sofrido alguma alteração mais recentemente, mas na década de 90 foi isso. Né? A gente viveu essa padronização. Né? A gente viveu ali o período áureo de Madonna, de Michael Jackson. A gente viveu ali o período áureo, né, de mais à frente os Hansons, quem não lembra dos Hansons, Spice Girls. A gente viveu todo esse processo. Né? Então a gente viveu parte dessa realidade, como diziam as meninas, bom, xibom, xibom, bom, bom, as meninas.
né? Então a gente viveu esse processo de padronização, sim, das culturas. Eu brinco dizendo que até hoje meus alunos, para mim, parecem tudo o mesmo saco de leite, né? São todos iguais. Quando tem um que aparece, né, com cabelo mais assim diferente, vira emo, aí tem uma diferença. Mas a rigor você tem uma padronização, sim, dos hábitos, da cultura, é uma realidade. Aqui, menina Mafalda, muito brilhantemente, como sempre, vai dizer, né? Assistindo televisão, olha lá, use, compre, beba, coma, prove, que é que eles pensam que nós somos. E o que nós somos? Os malditos sabem, né, que nós ainda não sabemos. Gente, a Mafalda, como sempre, muito perfeita, ela está dizendo o seguinte, como assim? O que é que eles pensam? Né? Será que essa mídia vai me influenciar? Vai. Vai. Vai influenciar e vai padronizar a tua vida. O consumo, ele é o grande fundamentalismo do século XXI, né? Esse sim é o grande fundamentalismo. E esse consumo, ele foi, né, trazido à tona para a gente, foi colocado em destaque, né, ou em evidência na nossa vida, no nosso cotidiano, por quem? Por grandes empresas, por grandes corporações multinacionais, tá? Seja do telefone, né, onde poucas empresas controlam parte da maior venda do mundo, Apple, Samsung, né, Motorola, mais recentemente os telefones chineses da Huawei e agora me falhou a memória, rapaz, Huawei e da Xiaomi, né? Mas é um grupo muito pequeno de empresas que controlam uma fatia muito grande do mercado, né? É o hábito do fast food, é o hábito, né, da Coca-Cola, é o hábito da comida rápida, é a padronização da língua, tudo virou center, aesthetic center, design center, shopping, para não falar, né, dele sempre, tá? Um dia desse eu estava, né, passando ali, eu vi lá, é claro que é uma crítica né, é um humor mais ácido, mas muito bem bolado, né, que era o Bodega Centers aqui, né, no estado do Ceará, tinha lá Bodega Center, né, ou seja, eram várias bodegas, uma do lado da outra, e alguém criou um shopping de bodegas. Então é mais ou menos por aí, é um tal do novo marketplace, né, só que ao vivo. Então você tem parte dessa realidade. Tudo foi padronizado no hábito americano. Isso é um fato. Hoje eu estou tendo uma ascensão muito grande da China, mas culturalmente, gente, ainda está muito longe. Tá? Estou tendo uma ascensão muito grande cultural, perdão, uma ascensão muito grande econômica, mas culturalmente, para a gente, principalmente na América, está muito distante. Tá bom? E aí ele volta aqui para a questão, e o item 2, esse não tenham dúvida, tá? Está corretíssimo. Item 2, correto. Se o 2 está correto, morreu o item A, perfeito, morreu o item C. Tudo bem? Beleza? Vamos para o item 3. Do ponto de vista ambiental, as empresas transnacionais, para aumentar seus lucros, transferiram etapas da cadeia produtiva para países em que as regras ambientais eram mais frouxas, porque investiriam menos em equipamentos de controle de poluentes. Corretíssimo. Cuidado, porque isso não pode se replicar para os dias de hoje. Se isso está correto, você elimina o item B, tá? E a gente fica aí no dilema do item 1. O item 1, professor, é correto? É correto, moçada. Por mais que o desapareceram seja, né, uma expressão muito polêmica, o item 1 aparece como correto também. Portanto, resposta da questão, item E de helicóptero, beleza? Ah, isso aí. E eu tenho mais uma questãozinha aqui. Olha lá, questão agora que vai trazer um gráfico, uns gráficos na realidade. Analise os gráficos a seguir, que apresentam a evolução da estrutura da oferta de energia no período de 1970 até 2030. Então ele pegou aqui 1970 como referência inicial, pegou o ano 2000, e pegou o ano de 2030, né, na projeção. Então, o que é que acontece? Em 1970, o maior consumo de energia no Brasil era lenha. O Brasil tinha acabado de se urbanizar, mas eu tinha uma população, né, que vivia bastante na zona rural, que usava lenha, né, que usava carvão vegetal como fonte de produção, como fonte de energia, né, para cozinhar principalmente, certo? O segundo combustível mais utilizado já era o petróleo naquela época, 34%. Energia hidráulica
14%, cana-de-açúcar 5% e o carvão mineral e derivados só 3%. Veja como entre o ano de 1970 e o ano de 2000, nós temos uma mudança que é radical, muito radical. 34% se manteve, né, o petróleo, perfeito? Mas olha aqui algumas mudanças. Energia hidráulica passou a ser a segunda fonte mais usada no Brasil. A terceira fonte passou a ser o gás natural, que nem aparecia em 1970. A lenha e o carvão vegetal perdeu muito espaço, de 44% para 12%. E a cana-de-açúcar mais que dobrou sua participação. O urânio entrou, né, com 1% de participação. O carvão mineral se manteve com seus 3%. E outras fontes de energia primárias apareceram, entre elas as fontes renováveis, eólica, solar, biogás e daí por diante. Beleza? Então tudo isso mudou. Qual é a projeção para 2030, professor? O que é que vai acontecer lá na frente? Me acompanhe, olha lá, 2030. A fonte de energia mais usada no Brasil vai continuar a ser o petróleo, com 30%, mas perdeu 4% no seu uso. Derivados de cana-de-açúcar hoje já representam o segundo maior volume, 18%. O gás natural passa a ser a terceira fonte de energia brasileira, com 16%. A energia hidráulica vai perder importância, 13%. Mas outras fontes renováveis, olha lá, vão crescer, 7%. Muito, se comparado aos 2% que aqui estão, no ano 2000. Carvão mineral tende, né, a ampliar sua participação, apesar de haver algumas controvérsias com relação a isso. A lenha e o carvão vão ainda se manter com 6% e o urânio vai tender a crescer em 3% da sua participação. Percebam que tem uma mudança aí, que é uma mudança considerável, né, nas fontes de energia brasileira. Perfeito? Então o Brasil vive esse processo de alteração da sua composição. Até 2030, acredita-se que as energias primárias, né, como as energias renováveis, que vão mostrar um avanço importante, principalmente eólica e solar, vão ganhar muito espaço no cotidiano brasileiro, no dia a dia da população, na vida da população brasileira. Isso é verdade, professor? É. Vamos fazer só o seguinte, vamos ver aqui os itens, vamos analisar os itens, olha lá. Com base nos gráficos, então pensa nos gráficos, e nos seus conhecimentos, é correto afirmar. Em 1970, as fontes de energia não renováveis respondiam por 78% do consumo. Gente, é só voltar lá. Volta lá no gráfico, tá? Aí você vai olhar. 1970 é 78% fonte não renovável? 34% do petróleo, 3% do carvão mineral, 37%. Pronto. É só 37%. Não é 78%. Tá errado. O item B diz: em 2000, 3 fontes renováveis representavam 74% do consumo. Petróleo, energia nuclear e energia hidráulica. Primeiro grande erro. Petróleo é renovável aonde, cara pálida? E energia nuclear, no caso tirada do urânio, também não é renovável. Portanto, o item está errado. Beleza? O item C diz: em 2000, os combustíveis fósseis, por pressão dos movimentos ambientalistas, perderam importância na matriz energética. Gente, olha 2000. Eles se mantiveram, mesma taxa de 1970. Por mais que houvesse, né? Por mais que existisse, e existe ainda, né, uma pressão, isso é importante que a gente diga, eles mantiveram a sua participação. Então, muito cuidado com isso, que a participação está mantida, não se perdeu parte dessa realidade. Vamos aqui para as outras opções. Olha lá. Em 2030, a energia de fontes primárias renováveis mostra um rápido crescimento, em especial energia eólica e energia solar. Não sei. Mas olha o item E. Em 2030, as fontes não renováveis serão capazes de atender à demanda de energia, com redução da importância dos combustíveis fósseis. Gente, combustível fóssil é uma fonte não renovável. Então, você foi só eliminando as opções
para entender que o item correto da questão, moçada, é o item D de deu certo. Beleza? É o item D de deu certo. É mais ou menos por aí que a prova, tá, da Polícia Militar do Estado de São Paulo caminha. É nesse sentido. A gente está aqui tentando trazer para você, de uma maneira muito simples, o caminho da prova. O conhecimento, eu digo sempre isso, você tem. Por vezes, você não sabe como colocá-lo na prova. Essa última questão que nós fizemos, nós só achamos o erro na interpretação do gráfico e no bom senso. Todo mundo entende que petróleo, que carvão, que gás, que energia nuclear são fontes não renováveis. E óbvio que vai ganhar destaque no cenário internacional, no cenário brasileiro, são as fontes renováveis, Truco, tá? Então é pensar dessa maneira, que quando você passa, né, a pensar dessa forma, você vai entender como a prova de vocês funciona. Por muitas vezes, eu digo sempre isso, é muito mais importante saber como a prova de vocês funciona do que ter o conhecimento. Quem faz boa prova é aquele cara que consegue aliar as duas coisas. Isso é importante. É aquela pessoa que consegue aliar as duas coisas. Mas se você tiver mais conhecimento da prova do que do conteúdo, eu tô para dizer, tá? Eu aposto uma mão como é mais fácil fazer a prova a partir dessa perspectiva. Tudo certo? Tudo beleza? Tranquilidade, meninada. Show de bola. Maravilha. Que você tá arrebentando nas lives e a gente vai garantir a tua aprovação na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vem pro QC, que aqui a gente bota é pra passar, meu filho. Vem com a gente, vem CQC, que esse ano e que esse ano, porque aqui, meu compadre, não vai ter alisado. Próximo aprovado, próximo concursado público desse país é você que está assistindo essa live. Vem com a gente, vem pro QC, vem ser feliz. Valeu, meninada. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.